Olá, meu nome é Antônio Roberto Vinha, sou cientista político e hoje estamos no dia 5 de julho de 2016. O assunto hoje é um pouco ácido, literalmente. Se trata de drogas, infelizmente. E tem que explicar mais ou menos algumas coisas para vocês nesse sentido. Por exemplo, na Segunda Grande Guerra Mundial, o ataque a Pearl Harbor e onde houve os aviões kamikaze, né? Na Segunda Grande Guerra Mundial houve os aviões kamikaze. Então o que aconteceu? Era uma questão de honra, né? Os kamikazes pegavam, eles não tinham tantos aviões, nem tantos soldados, aviadores, né, nesse sentido, e eles tinham só eles mesmos, eles não tinham armamentos necessários para combater os Estados Unidos. Então na base principal, mais próxima do Japão, o que eles fizeram? Eles pegaram e jogaram seus aviões contra navios, contra torpedeiros, contra a frota naval nos Estados Unidos. Contra aviões que não conseguiam nem sequer levantar voo porque eles se jogavam contra os aviões que estavam ainda estacionados. E com isso eles fizeram um bom começo de guerra, digamos assim. Mas era por uma causa que eles consideravam uma morte nobre. Eles consideravam uma morte justa porque estavam defendendo o país, a pátria deles e as origens, né, as crenças deles. Então eles estavam fazendo tudo isso com base numa filosofia, num princípio. Uma morte honrosa, uma morte justa, um porquê de fazer. Defender os seus valores, os seus princípios. E isso fez com que esses kamikaze fossem considerados heróis até os dias de hoje, né? Naquela cultura, naquela crença. Hoje a gente sabe que um psicopata, que existe uma proporção de pessoas no mundo que são psicopatas. Existem estudos a respeito disso. Essas pessoas se acham melhores que as outras porque elas desligam a parte emocional do cérebro humano. São que algumas filosofias, algumas ideologias chamariam de reptilianos. Porque o cérebro deles funciona como se o de um lagarto. Desapega a relação humana, eles perdem a questão da humanidade, eles perdem a noção do perigo, eles perdem a noção da emoção e eles perdem a noção da lógica social. Eles almejam o poder e conquistar o poder a qualquer custo, sobre qualquer situação. São pessoas que desligam em algum momento, ou já nascem com isso, né? E eles consideram que são evoluídos, mais evoluídos que os outros seres humanos, exatamente pelo fato deles não sentirem não terem necessidade de sentir a emoção que as pessoas sentem. E daí eles não têm os mesmos valores, as mesmas necessidades e a mesma lógica que nós temos em matéria de sociedade. Eles não constroem a sociedade para uma evolução do bem da sociedade. Eles constroem a sociedade única e exclusivamente com a intenção de chegar a conquistar poder e se manter no poder, né? Seria a mente como, para a filosofia ideológica ou religiosas, seriam chamados reptilianos, aquelas pessoas que funcionam o cérebro como se fosse o de um lagarto, não de um primata, onde há emoção. Então seriam diferentes, porque na evolução da espécie humana, né, há quem acredite que a gente tem duas origens diferentes. Uma seria, né, através
desses reptilianos, desses répteis, e outras que seria através dos primatas. O darwinismo. Pessoalmente, não tem como evoluir do réptil, né? Tem como evoluir um darwinismo puro seria através de um primata. Mas é uma filosofia, tá? É um princípio. E aí acredita-se que em algum dado momento um lado do cérebro humano deixou de ser primata para se tornar reptiliano. É um princípio, é uma filosofia, pode ser considerado uma teoria da conspiração, tá? Só estou comentando para que depois não diga que eu não comentei. Basicamente é isso. E o que acontece quando nós desligamos esse setor da nossa cabeça, do nosso cérebro? Nós nos insurgimos contra forças superiores, porque nós perdemos a noção do perigo, a noção da lógica e da emoção. Para nós se perde esse sentido de humanidade, esse porquê de interagir com outro ser humano. Esse soldado perfeito foi colocado até em questão de ficção científica, filmes de Hollywood, em desenhos animados, e no caso até de história em quadrinhos, né? O próprio Capitão América seria talvez o primeiro personagem que explorou exatamente a questão do soldado americano perfeito. Porque Hitler trabalhava a questão do soldado perfeito na Segunda Grande Guerra Mundial. E a resposta ao soldado perfeito foi criada por um personagem que seria o Capitão América. Então essa origem dessa discussão já vem desde a Segunda Grande Guerra Mundial. E como é que se faz isso artificialmente? Desligando a questão da emoção. Segundo a teoria, a filosofia socialista desde a época de Hitler, porque Hitler era o Partido Nacional Socialista Alemão, tá? Então era a esquerda. E nasceu essa filosofia dentro de um projeto, de um partido, de uma nação, onde estava desenvolvendo um projeto de esquerda. Como é que surgia essa questão? Surgia exatamente vocês veem, tanto os kamikazes que estavam fazendo essa postura, né, de se matar e se dedicar sua vida para uma causa, quanto o Hitler que fazia a questão do soldado perfeito, veio da oposição à questão de que hoje nós buscamos como democracia. Se eles tivessem ganho, hoje nós teríamos um sistema de governo totalmente socialista no mundo inteiro. Era o projeto, era a conquista deles, era essa a intenção deles. E os Estados Unidos tendo ganho, os aliados tendo ganho, modificou o sistema. Nós tivemos um projeto democrático durante vários anos. Agora está retomando essa discussão e essa possibilidade, inclusive, de uma terceira grande guerra mundial com o mesmo tema. Mas surgiu aí uma droga terrível, que pode causar um grande caos. E eu vou fazer, eu vou colocar esse vídeo junto com o meu vídeo, para que vocês possam verificar essa questão. Então esse vídeo vai ser um pouquinho mais longo, mas ele vai ser explicativo e vai ser por que eu vou explicar, por que eu estou comentando essa questão. Tá? Porque é um perigo isso que vai acontecer, né? E eu queria mostrar isso para vocês, mostrar essa situação, essa realidade para vocês. Tá? Então eu vou fazer uma edição, né? Eu vou gravar até essa parte agora. E depois que vocês verem o vídeo, eu vou continuar o vídeo explicando por que eu estou apresentando essa droga e essa situação. Tá ok? Uma nova droga está causando pânico nos Estados Unidos e vem se popularizando também no Brasil. É a Cloud9, uma mistura de LSD e cocaína.
Essa droga, conhecida como sais de banho, tem um efeito devastador. Ataque de pânico, hemorragias, morte e ataque de canibalismo. Mas o que é canibalismo? É a característica daquele que pratica o ato de comer um ser vivo da mesma espécie. O termo canibalismo surgiu em comunidades indígenas que realizavam rituais onde a carne humana era consumida. Nesse vídeo, um homem sob o efeito da Cloud9, com uma força sobrenatural, arranca a mordidas pedaços de um rapaz dentro de um metrô na China. O ataque é extremamente violento. Nos Estados Unidos, um morador de rua também foi atacado por um homem que estava sob o efeito da Cloud9. No ataque canibal, o homem comeu as orelhas, o nariz e um globo ocular da vítima, que teve 75% do rosto deformado. Quem usa esse tipo de droga, em poucos minutos, é invadido por um quadro de agressividade incontrolável, acompanhado de psicose grave que gera alucinações, como no caso do ataque americano. Uma droga com um efeito perigoso. A Cloud9, ou sais minerais, vem para destruir a vida de quem a consome. Então, agora que vocês conheceram o Cloud9, que é nuvem 9, né, o 9 nuvem, vocês devem estar percebendo o que eu quero mostrar para vocês. Já devem estar percebendo. Mas eu vou mostrar mesmo assim. Isso pode ser utilizado numa guerra civil. Normalmente quem organizaria uma droga dessa seria as Forças Armadas, na teoria. Na prática, quem vai desenvolver alguma coisa assim é o crime organizado, é o traficante. Tá? E se o traficante está desenvolvendo uma droga dessas, se o Estado Islâmico, por exemplo, utiliza uma arma dessas, porque isso pode ser uma arma. Imagina você com uma selvageria sem tamanho, um descontrole sem tamanho, sendo jogado contra um exército. Você com uma droga na cabeça, que você desconsidera inclusive o perigo de uma arma letal, de uma granada, de uma bomba de efeito moral, ou de uma bala de borracha, porque o que eles estão usando agora é simplesmente bomba de efeito moral para você ser dispersado, né? Alguma coisa que simplesmente te iniba a ação. Mas se tu não tiver nada que te iniba a ação, se a tua mente estiver tão distorcida e que não consiga mais ser inibido de forma alguma, se você disseminar em um grupo de pessoas uma droga dessas, tu vai transformar isso num ataque zumbi, praticamente. Por mais ridículo que possa parecer, essas pessoas vão querer, elas vão estar imbuídas de uma sede, uma fome de comer carne humana. Carne humana. E isso, por mais que possa parecer ridículo e absurdo, com essa droga se torna real. Aí você imagina dar isso para um pessoal que esteja imbuído de uma causa, no caso de resgatar um governo, e seja ideologizado, e que digam para eles assim: vocês vão ficar mais fortes, mais resistentes, e vocês vão vencer um exército, as forças armadas, vocês vão vencer tudo em nome, é uma causa, vocês estão por nós, pela democracia, pelo país, então por isso vocês têm que ir e defender a nossa causa,
vocês têm que fazer isso e vocês têm que tomar essa droga para ficarem mais fortes, mais resistentes. E a pessoa toma essa droga e sai para a luta. No momento crucial, no momento de uma guerra civil, vocês imaginem um exército de drogados se jogando contra o povo, com armas, com facas, com foices, com facões, com ancinhos, pessoal do MST, pessoal da CUT, pessoal do MTST, a UNE. Imagina toda essa turma drogada, sendo drogada, que alguém do tráfico dê droga para eles, para que eles ataquem forças militares. Porque o crime organizado já declarou que está apoiando Dilma e Lula. Eles foram para os canais virtuais dizendo que se eles atacassem, que se nós atacássemos ou prendêssemos Dilma e Lula, que eles agiriam contra o povo brasileiro. Que qualquer pessoa que agisse contra Dilma e Lula estaria agindo contra eles. Que eles assumiriam essa questão. Aí chega uma droga no mercado, uma droga que é capaz de tirar do cérebro do ser humano o medo. E que faz as pessoas serem tão violentas e a adrenalina ser tão forte que vira uma força sobre-humana e uma falta de noção tamanha que eles são capazes de canibalismo. Vocês estão entendendo como eles estão se preparando para a guerra civil? No momento da guerra civil, eles vão drogar as pessoas. Eles vão tirar o lado racional das pessoas. Essas pessoas que vão atacar as forças militares, elas estarão drogadas. É uma possibilidade, não estou dizendo que vai acontecer, mas elas estarão drogadas. E drogadas de uma forma tal que não adianta diálogo com elas, estarão com sangue nos olhos. O tráfico está trazendo para o Brasil, está vindo para o Brasil uma droga para a guerra civil. Uma droga para guerra civil. Para jogar povo contra povo, familiar contra familiar. Para dividir para conquistar. É uma droga violenta que vai promover a ascensão do poder de grupos ditatoriais. Uma droga que inibe o emocional, inibe a humanidade e torna qualquer pessoa normal em um psicopata, anulando a parte do cérebro que trata exatamente da questão emocional, dos valores, dos princípios, e inibe a tua lógica de tu não agir contra ti mesmo, contra um ser humano similar ou semelhante a ti. Desconsidera, torna todos primatas em reptilianos. Se é essa a filosofia, então vamos argumentar dessa maneira. Vocês perceberam o grau, o risco que isso traz? Combater o crime organizado, o tráfico de drogas, essa droga em especial, e qualquer pessoa que possa, amanhã depois, se tiver realmente ocorrer mesmo uma guerra civil, acontecer mesmo uma guerra civil, essas pessoas que estiverem sob efeito dessas drogas deixarão inclusive de serem seres humanos, elas não estarão agindo como seres humanos, serão animais selvagens, alimentados por uma droga que irá tirar a humanidade deles, e eles poderão estar usando elas por conta de um projeto ideológico, de alguém que tem interesse de conquista e manutenção do poder. No momento que estiverem associados, que o crime organizado estiver associado à conquista e manutenção do poder, e que traficantes e marginais estiverem utilizando isso, o risco é real. Aí vai dizer que não é bem assim. Bom, então deixa eu explicar algumas coisas. O Carlinhos Cachoeira, ele está preso pela questão do Lava Jato, tá? E a questão da Lava Jato, ela é uma questão de política, de relações políticas. O que o Carlinhos Cachoeira é? Bicheiro.
E o que o jogo do bicho faz? Alimenta o tráfico, alimenta o crime organizado. Ponto. Tá? E está relacionado diretamente a grupos que estão ligados ao PT e que estão ligados ao governo anterior. Isso tudo está sendo investigado a Lava Jato. Os principais mandantes de todas essas situações que estão acontecendo e as relações de corrupção que estão acontecendo são todos ligados ao PT. Ponto. E o Carlinhos Cachoeira está envolvido nessa história. Ponto. Tá? Os governos Dilma e Lula fizeram doações a fundo perdido para o Estado da Palestina, sem destinação nenhuma. Simplesmente doaram dinheiro brasileiro, milhões, para o Estado da Palestina. Sem motivo, sem alegação nenhuma. Não diziam para onde era destinado, qual era o projeto, o que era. Simplesmente estavam fazendo financiamento nesse sentido. O desespero do Nicolás Maduro, do Evo Morales e de outros, inclusive a ameaça de invasão do Estado Islâmico aqui, se deu logo após a queda de Dilma Rousseff, ou a ameaça de sair Dilma Rousseff do poder. O que eles estavam temendo exatamente? O governo brasileiro sustentava todas essas posturas internacionais. O dinheiro do imposto do brasileiro era usado para lavagem de dinheiro e financiamento de obras no exterior. O nosso Banco Nacional de Desenvolvimento e o nosso caixa foi aniquilado exatamente porque financiava o crime organizado internacional. Mais cedo ou mais tarde tudo isso vai ser exposto, vai ser comprovado. Mas já existem provas nas redes sociais porque foi transparente a questão da doação. Muita coisa foi simplesmente financiada pelo banco. A forma como isso vai ser comprovado depois, que vai ter uma associação, uma relação, é um dos meios, um dos caminhos que a Lava Jato vai chegar. A Lava Jato ainda está longe de acabar. Ela não pode acabar. Porque ela está fazendo o trajeto, ela está desmembrando. Isso é uma teia, isso é uma relação de teia. É um sistema que não é uma pirâmide, não vai acabar num negócio piramidal. Não vai chegar num líder simplesmente. É uma teia de relações. É como se fosse, voltando à história do Capitão América, o sistema da Hidra. Corta uma cabeça, nascem 2, 3 no lugar. Que eram os inimigos do Capitão América na ficção, no desenho, no negócio. Eles fizeram no desenho, eles fizeram exatamente o que acontecia nessa situação, o modus operandi daquele período e ainda hoje é utilizado. Por que eles associaram ao sistema de uma hidra? Por que eles fizeram essa analogia? Porque na analogia eles fizeram o seguinte: eles construíram a possibilidade de uma associação que mostrasse como é que era feita a conquista de poder naquele período. E isso não mudou até os dias de hoje. Por isso, quando a gente vê aquela ficção, e por isso até os tempos de hoje a questão da modernidade, do símbolo, do personagem Capitão América, é tão próxima da gente, a gente se envolve tanto. Porque a gente consegue vislumbrar, visualizar o modus operandi de cada governo e de quem estaria certo e quem estaria errado nesse aspecto. Torna a coisa meio que maniqueísta, a noção do certo e do errado. Um conquista o poder e não quer sair mais do poder porque acredita que aquele sistema ele é o sistema correto. Qual é o sistema correto para quem participa de um projeto de Estado máximo? Bom, o Estado controla tudo e as pessoas devem obedecer ao Estado sem questionamento. Elas devem tirar mais dos seus direitos individuais para que haja um direito coletivo superior.
Então a individualidade se perde no governo onde há um Estado maior, um controle maior. E tu perde liberdades individuais para tu assegurar liberdades coletivas. A teoria seria essa, né? Então o princípio da dominação, do controle absoluto por parte de um Estado macro é exatamente para que tu seja controlado. Mas aí tu não te torna mais um ser humano, tu te torna gado. E tu vive para manter as estruturas que ali estão. Não importa o quanto tu sofra, não importa as perdas e garantias que tu possa ter, porque tu não vai ter mais os princípios, não vai ter mais os valores, não vai ter mais as necessidades, uma vez que o Estado define que tu não tem mais nada disso. Que quem vai definir o que tu vai ter ou não vai ser o Estado. Tá? E do outro lado, um projeto onde tu vai ter liberdades individuais e também as coletivas, mas asseguradas no princípio individual, porque cada ser humano é único e precisa de ter qualidade de vida e qualidade de pensamento, liberdade de pensamento, para que haja a liberdade comercial, liberdade social, todas as questões de liberdade, né? Inclusive as diferenças entre seres humanos. No momento que tu tira a questão da humanidade dessa questão das liberdades, que foi o que o socialismo fez, eles retiraram dos direitos humanos a relação com a liberdade. Então o que acontece? Eles transformaram os direitos humanos em uma questão coletiva, não uma questão individual. E quando tu transforma os direitos humanos em uma questão coletiva e não individual, tu tira do indivíduo os seus valores, os seus princípios necessários para trabalhar a questão dos direitos humanos. Os direitos humanos é algo coletivo, não é individual. E aí tu perde toda aquela noção, toda aquela realidade. Aí tu associa isso a um projeto único e exclusivo de esquerda. O que acontece? Tu transforma, porque a esquerda ela trabalha a questão do Estado macro e a direita trabalha a questão do Estado mínimo, ou seja, só focado em educação, segurança e saúde. Tá? E o resto é o próprio mercado que regula. Não adianta também questionar, dizer assim, eu quero um Estado sem... não quero Estado, não quero Estado nenhum, não quero organização nenhuma, não quero ordem nenhuma. Onde é o caos, quem tiver a força, quem tiver o poder de armas, né, é que vai dominar. Então, porque no estado de caos impera a questão a lei da selva, o mais forte sobrevive. Aí entra a questão do Charles Darwin, né, a lei da sobrevivência. Então o mais forte sobrevive. Quem é o mais forte é aquele que está armado. Hoje o povo brasileiro não tem direito de porte de arma, só de posse de arma. Ele pode ter na casa, mas se matar um bandido, o bandido os direitos humanos vão te atacar e tu vai perder tua arma. Aí tu não vai ter mais a tua arma para defender a tua família. Tá? Então, imagina só, hoje o Estatuto de Desarmamento, que é ilegal, porque nós já voltamos para tirar ele, para acabar com ele, né? A pessoa entra na tua casa, se tu não matar ela, tá? Ela te processa por tentativa de assassinato. E ela vai receber um processo só de invasão de domicílio. Tá? Essa é a inversão de valores que os consecutivos governos do PT fizeram. Hoje as pessoas saem correndo pelada nas ruas, está tudo bem, não tem mais o crime de atentado violento ao pudor. As pessoas podem fazer sexo na rua, não tem problema. Elas não respondem mais por esse crime de atentado violento ao pudor. Foi o ex-ministro da Justiça, Tarso Genro, do PT, que fez esse favor para nós. Então a situação hoje do Brasil é terrível. A gente tem uma situação de estado de pré-guerra civil, tá? Que é uma questão de possibilidade, um cenário real que está para acontecer. Tá? Não é uma questão de se vai acontecer ou não. É uma questão de quando vai acontecer.
Tá? Eu não tenho bola de cristal para dizer a data exatamente, mas vai acontecer, é uma questão de quando vai acontecer. Porque o cenário está sendo construído em cima disso. E agora, para piorar a situação, eu mostro para vocês essa situação de uma droga que vai alimentar os criminosos e as pessoas que vão querer se jogar contra os militares, se jogar contra a população, se jogar contra o povo, de uma forma louca, tresloucada, daquela maneira que tu não consegue argumentar nada com a pessoa não vai conversar contigo, ela vai se jogar contra uma baioneta, ela vai se jogar contra uma bomba, ela vai se jogar contra qualquer coisa, ela vai querer devorar uma parte do teu corpo, rasgar uma parte do teu corpo com os próprios dentes e se alimentar daquela maneira. É o que uma droga dessas faz, inibe o lado humano do ser humano. E a gente, quando pensava que nada mais podia ser criado para alguma coisa, para piorar a situação, entra no mercado uma droga que tira a humanidade do ser humano para ser utilizada contra um povo, em um estado de guerra, de um projeto ideológico e com associação direta ao crime organizado. Essa situação é tão grave, tão dramática, que eu não podia deixar de comentar. Porque isso pode ter toda uma relação, toda uma associação com a corrupção, com o crime organizado. E sim, pode ser um cenário de implementação, uma vez que isso já está sendo anunciado, o Estado Islâmico já está anunciando, e fez até um canal em português, que vai atacar nas Olimpíadas, eles estão querendo, estão dizendo isso. Uma vez que tudo isso está associado, inclusive, à questão da Lava Jato, ao crime organizado, uma vez que existem provas que houve doação e financiamento do crime organizado internacional, uma vez que tudo isso está sendo apurado e que vai ser cada vez mais apurado, nós vamos fazer uma série de vídeos, esse talvez seja um dos primeiros, né? Eu já comentei alguma coisa a respeito disso um pouco antes, mas esse é um vídeo alerta, explicando para vocês a importância de nós tomarmos cuidado com esse tipo de situação. Se acontecer essa situação, se vocês perceberem isso, não tentem enfrentar essas pessoas. Essas pessoas terão força sobre-humana por conta de droga. Essas pessoas não terão mais humanidade, não serão mais pessoas normais. Elas deixarão de serem seres humanos. Vocês estarão lidando com monstros. Monstros formados por uma droga artificial, uma droga sintética, com intenção de conquista e manutenção do poder. Ela tem uma finalidade ideológica, essa droga. E é esse o meu alerta, é esse o meu argumento. Ela tem um porquê ideológico e ela tem um momento que ela poderá ser usada contra o povo brasileiro. É uma droga extremamente perigosa. E nós devemos, no momento que identificarmos alguma pessoa que tenha essa droga, alertem as autoridades para que essa pessoa seja presa, porque isso vai alimentar uma guerra. É uma droga que pode alimentar uma guerra. Fica aqui o alerta. Muito obrigado pela atenção dispensada.